Olá, eu sou Rajane Freixo, sejam bem-vindos a mais um Momento Conexão. Hoje a gente vai falar sobre um hábito muito forte na nossa cultura, o hábito de reclamar. No ambiente de trabalho, principalmente, é muito comum a gente ver pessoas falando mal das outras, reclamando do chefe, reclamando do trabalho, reclamando do que não tá bom, reclamando da vida. E por um certo lado, eu até entendo que isso seja um desabafo. Mas se a gente for olhar mais profundamente, o que a gente está criando para a nossa própria vida? A própria palavra reclamar é repetir, a gente está reclamando, clamando novamente, e novamente, e novamente. A gente está recriando a situação que a gente não quer na nossa vida. Então chega a ser um trabalho contra a gente mesmo. Então se a gente está com uma dificuldade com uma pessoa, a gente vai falar para o vizinho, vai falar para o colega, fala para o marido em casa e fica trazendo essa energia para a nossa própria vida. E a reclamação, ela traz uma vibração. Na hora que você está falando mal de alguém, na hora que você está falando mal de uma situação, como é que você se sente? É pesado, não é? É uma vibração densa, é uma energia que não traz nenhuma coisa boa pra gente. A não ser aquela ilusão de que a gente está descarregando na hora quando a gente fala mal. Então, a gente tem que pensar alguma solução para isso, certo? Primeira coisa é a gente focar no que a gente quer. Se eu estou com uma relação difícil com uma pessoa, eu primeiro tenho que sentir que eu posso ter uma relação mais fácil com ela. Começando a olhar como eu posso fazer diferente. Porque geralmente a gente quer que o outro mude, né? Então a gente fica, ele tem que ser mais educado, ele tem que falar melhor comigo, ele tem que trabalhar melhor, ele tem que ser mais isso e mais aquilo. E sempre o outro, o outro, o outro. O desafio é a gente olhar o que a gente pode fazer diferente para essa relação se transformar. Porque quando a gente muda, o mundo muda em volta. Então, se é ter mais paciência, ou ter mais compaixão com aquela pessoa, ou olhar a situação por um outro ângulo. E às vezes a gente tem que conversar com a pessoa, né? Se a situação é com uma pessoa. Só que também já vem outro medo. Mas se eu falar ela vai ficar chateada. Se eu falar vai ficar um clima muito pior. Então a gente fica falando para todo mundo menos para a pessoa. Então eu vou ensinar hoje para vocês uma forma de falar que é mais fácil e gera melhores resultados. Essa técnica chama Feedback SCI. Então primeiro é o S. O S é a situação. Então você vai falar aquele dia quando você não fez o que a gente tinha combinado, por exemplo, né? A gente combinou que você ia entregar um trabalho tal dia de tal forma e você não entregou. A nossa tendência é falar da pessoa. Você foi relapso, você foi, desrespeitoso com o nosso trabalho. A gente julga o comportamento que a pessoa teve. Aí já começa o problema. A pessoa vai começar a se defender, falar, não, imagina, eu não. E aí, todo aquele rolo que a gente já conhece. Então a gente vai descrever o comportamento, que é o C. Né? Então a situação é o S. Aquele dia, na semana passada, na terça-feira, que a gente tinha combinado, você vai descrever o comportamento, que é o C. Você não entregou o trabalho conforme a gente tinha combinado. E o I é o impacto daquele comportamento em mim ou no contexto. Eu me senti desrespeitado, eu me senti não visto por você, eu me senti abandonado. E aí você pode falar de verdade como você se sentiu. Me senti triste, me senti mal. Então você não está falando dele, você está falando de você. Na hora que você fala de você, a tendência é fazer com que a pessoa ela tome as suas dores e se sinta mal por isso. Então ela não vai ficar se defendendo. Ela fala, nossa, me desculpa, né? Ok, vou tomar mais cuidado da próxima vez, enfim. Mas você evitou a autodefesa, que é o que sempre acontece quando a gente aponta o dedo para o outro. E quando aponta o dedo para a gente também já começa a se defender. Então é a técnica SCI, a situação, o comportamento e o impacto. Então vocês podem experimentar isso na vida de vocês, depois me contem. Então hoje a gente falou sobre reclamação e eu convido vocês a se policiarem quanto a isso. Não reclamem, não fiquem falando mal dos outros, não fiquem falando mal das situações. Foquem no que vocês querem.
Foquem no que vocês desejam, na energia que vocês querem criar. Não fiquem alimentando coisas que vocês não querem na vida de vocês, tá bom? Eu vou voltar daqui a pouco com uma prática pra gente fazer juntos. Esse foi mais um Momento Conexão. Se você gostou, compartilhe. Perguntas também, deve estar passando aqui o meu e-mail. E assim a gente vai mantendo esse contato próximo. Gratidão por sua presença. Namastê.